Olá pessoal, está no ar mais uma edição do programa E Agora Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre o transporte de crianças, ou melhor, sobre crianças no trânsito. Não só a questão do transporte, todo mundo sabe a questão da cadeirinha, do bebê conforto, enfim, nós vamos falar sobre as crianças no trânsito. Eu sou a doutora Sara Inglack, sou advogada especialista em trânsito e hoje eu quero falar com você sobre esse tema que exige muita atenção, uma atenção absoluta. Vamos falar sobre o transporte de crianças no trânsito, aliás, sobre as crianças no trânsito, porque aqui nós não estamos falando apenas da lei, mas também de todo um conjunto que envolve a sociedade. Estamos falando de proteção à vida, principalmente com relação às crianças. E a legislação brasileira, ela é extremamente rigorosa. O Código de Trânsito ele é extremamente rigoroso quando o assunto envolve crianças. Ele tem previsões legais, ele tem previsões específicas, pontuais para esse tipo de transporte e também sobre o conjunto, o contexto aí que deve ser seguido por todos os motoristas, todas as pessoas envolvidas no trânsito. Todas as regras que eu vou apresentar aqui hoje, elas estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que a questão do trânsito, ela não é só prevista no Código. Nós temos o Código de Trânsito, nós temos as resoluções do CONTRAN, nós temos regras, leis que são municipais também, e tudo isso em conjunto, ele deve ser observado para que você transite em segurança, para que você transporte aí as crianças com segurança. Vamos começar aí com o uso obrigatório dos dispositivos de segurança. A chamada cadeirinha, vamos colocar aqui, a questão das crianças. Hoje vamos falar sobre crianças. Então nós temos a questão do bebê conforto, tá? Do bebê conforto, que é aquela cadeirinha que você coloca, o bebê normalmente ele acaba sendo transportado de costas por conta aí da idade da criança. Lembrando que tudo isso daqui, ele envolve não só a idade, como também o peso da criança. Então nós temos o bebê conforto, nós temos a cadeirinha, tá? A gente chama de cadeirinha porque é aquele dispositivo onde a criança fica bem acoplada. E nós temos também o assento de elevação. Esse assento de elevação, ele é justamente para fazer com que o cinto de segurança, ele não fique no pescoço da criança, tá? Então, quando eu transporto uma criança no veículo, eu tenho aí uma obrigação legal muito clara, que é, em primeiro lugar, garantir que ele esteja utilizando o equipamento de segurança adequado ao seu peso e à sua altura. Sem contar, não é, minha gente, a questão aqui do cinto de segurança, tá? Isso aqui é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, sempre, independente da idade, cinto de segurança. Aí o código, como eu disse, ele tem uma previsão específica para as crianças e ele, além do dispositivo do cinto de segurança, que é uma regra geral para todos os ocupantes, ele determinou que conforme o peso, conforme a altura e conforme a idade, a criança deve ser transportada num desses dispositivos que mais se adapte a essas questões, beleza? Porque não adianta você transportar aí, de repente, você não tem como transportar um bebê de 2 meses num assento de elevação, tá? E você não tem como transportar aí uma criança de 11 anos num bebê conforto. Então nós temos aí, por isso, as especificidades de cada dispositivo. O artigo 168 do Código de Trânsito, ele informa o seguinte: transportar crianças em veículo automotor sem a observância das normas de segurança especiais estabelecidas nesse código pode sim acarretar uma infração, e uma infração que pode ser caracterizada como sendo gravíssima. Além desta penalidade, é atribuída a multa e nós temos também aí a retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Ou seja, o policial, o agente fiscalizador parou o seu veículo, tá? Lembrando, gente, que isso não é uma recomendação, tá? É uma obrigação legal. E eu já vou explicar para vocês por quê. O veículo, de repente, está lá transportando uma criança sem o dispositivo adequado. Uma criança lá de, sei lá,
3 anos. E essa criança, teoricamente, pela sua idade, pelo seu peso, ela deveria estar sendo transportada na cadeirinha. Não está. Ah, doutora, eu posso colocar o cinto de segurança? Não, não pode. Por quê? Porque existe uma lei especial e lei especial derroga a lei geral. Regra geral, utiliza o cinto de segurança. Lei especial, você tem que obedecer àquilo que está determinado. Então, no caso desse exemplo que eu estou falando, seria no caso a cadeirinha. Ah, beleza, então não pode, como é que vai ser feito? O veículo vai ficar retido até que essa irregularidade seja sanada, até que alguém leve uma cadeirinha e que isso daí seja ocasionado o transporte de acordo. Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, tudo conforme a idade, a altura e o peso dessa criança, tá? Porque se eu não cumpro esta regra, eu estarei cometendo aí uma infração que pode ser classificada, inclusive, como gravíssima. A criança, minha gente, inclusive, ela tem, além desses dispositivos, claro que eu estou falando aqui numa regra geral. Então, o que eu quero explicar para vocês? Que, regra geral, os veículos têm ali os bancos da frente e a parte traseira. Ah, doutora, mas existe ali as caminhonetinhas, existe ali o veículo que é só para 2 passageiros, enfim, isso normalmente é exceção. A grande maioria dos veículos tem ali os bancos dianteiros e os passageiros, né, traseiros. Então, a criança, ela tem uma determinação legal de que ela não pode ir no banco dianteiro, tá? Como é que eu faço isso? É um ponto extremamente importante para destacar para vocês a posição da criança dentro do veículo, tá? O artigo 64 do Código de Trânsito Brasileiro, ele informa o seguinte: as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros. Ah, doutora, meu carro não tem. O próprio artigo já fala sobre isso, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, tá bom? Isso existe, minha gente, por uma razão muito simples. O banco traseiro, ele é muito mais seguro no veículo. Nós temos aqui, só fazer aqui uma ressalva. As pessoas muitos acham que por estar no banco traseiro, não é obrigatório a questão do dispositivo de cinto de segurança. O cinto de segurança, ele é obrigatório para todos os ocupantes dos veículos. Acontece que, estatisticamente falando, a questão de sinistro, a questão de envolvimento de sinistros, a questão de ferimentos, quem está no banco traseiro, teoricamente, tá? Isso não é uma regra, mas teoricamente, estatisticamente comprovado que estão mais protegidos, desde que utilizem também o dispositivo de segurança. Então, num caso ali, principalmente em caso de colisão frontal, a criança de repente está no banco dianteiro, ela pode receber aí ferimentos muito mais graves. Lembrando que a lei determina que não pode ser transportada a criança no banco da frente se a criança tem menos de 10 anos. Ela é obrigatória. Ah, mas não tem ninguém do meu lado. Não importa, vai para o banco de trás. É a idade. Nós estamos falando de peso, de altura, estamos falando sobre a idade. O código determina que criança menor de 10 anos não pode ser transportada no banco dianteiro, desde que tenha o banco traseiro, tá? Porque se não tiver o banco traseiro, aí abre-se a exceção, por conta aí de veículos tipo caminhonete, esse tipo de coisa que não tem o banco traseiro, aí neste caso pode, utilizando o dispositivo de segurança adequado. Então nós temos o seguinte, um exemplo, nós temos aí uma caminhonete, uma caminhonetinha, tipo Saveiro, Oroch, Montana, que mais? Me fale o nome de uma caminhonete Fiat Toro. Enfim, essas caminhonetinhas que são muito utilizadas. Qual? Estrada, não é? Então nós temos aí, estou falando de todas as marcas justamente para o pessoal daí não pegar no meu pé, não é? Mas é o seguinte, esse tipo de caminhonete normalmente não tem aí o dispositivo traseiro. Algumas até tem, cabine dupla, mas a grande maioria não tem. Neste caso, eu tenho um filho de 8 anos, doutora, como é que eu faço para levar essa criança na escola, se eu só tenho aí uma caminhonetinha nesse sentido? Você vai poder, sim, levar essa criança desde que ela tenha o dispositivo adequado aí para a sua idade. Se ela tem ali o cinto de segurança para que não pegue no seu pescoço, ela pode ir no banco dianteiro, desde que ela utilize o cinto de segurança e o assento de elevação.
tá? Isso menor de 10 anos, tá bom? Porque se ela estiver aí acima de 10 anos, tranquilo, só no banco, pode ir no banco da frente, coloca o cinto de segurança e tá tudo certo. É importante destacar isso porque muitas pessoas têm dúvidas. Criança, jamais ela pode ser transportada no colo, minha gente. Porque imagine só, a mãe está ali, mas é bebê, certo? Não importa, a criança tem que ficar no bebê conforto, justamente porque... E conforme a idade, quando ela for ali, eu aconselho até 6 meses, de 5 a 6 meses, inclusive transportar a criança no bebê conforto de costas, certo? No sentido contrário aí ao fluxo. A criança fica de costas justamente porque a criança tem o pescoço muito molinho. Então, em caso de impacto, alguma coisa, o bebê conforto estando de costas, a criança aí tem uma proteção a mais. É uma recomendação, tá? No Código de Trânsito não informa que o bebê conforto tem que ficar de frente, tem que ficar de costas, mas é uma recomendação. E já que estamos falando aqui em termos de segurança, é importante realmente aí resguardar todos os itens, todos os detalhes, porque isso vai aumentar realmente aí a segurança da criança. Então é importante, se você tem o bebê conforto e não pode transportar a criança no colo, e também uma situação que antigamente acontecia, eu já falei sobre isso num dos programas antigos, uma das situações, eu sou advogada especialista em trânsito desde a época de 1900, eu sou advogada especialista em trânsito antes do Código de Trânsito atual. Tá? Então, minha gente, é muito importante, o Código de Trânsito atual, ele é em 9.503 de 1997, tá? E eu sou especialista em trânsito desde 1993, ou seja, eu sou advogada especialista em trânsito antes da entrada em vigor desse Código atual. E era muito comum as pessoas levarem, uma das cenas que mais me impactou numa das cadeiras nas quais eu estava estudando, é que uma garotinha estava sentada no colo da mãe, e ela acabou sofrendo aí um sinistro. Quem ministrou essa aula foi um médico legista. E a criança não morreu, tá, gente? Mas acontece o seguinte, a criança estava sentada no colo da mãe e a mãe passou o cinto de segurança, na época o cinto subabdominal, não tinha aquele cinto de 3 pontos, o código anterior ele não previa isso. E esta mãe colocou o cinto, a mãe sentou no banco, colocou a criança no colo, uma garotinha, e passou o cinto subabdominal. E houve um acidente, houve um impacto. O que aconteceu? O corpo da mãe foi projetado, né? O cinto de segurança acabou afetando a medula espinhal dessa criança e essa criança ficou paraplégica por conta de estar sentada junto com a mãe, com o dispositivo de segurança. A estrutura do corpo da garotinha, com a pressão do corpo da mãe, acabou não resistindo e rompeu a medula. E essa garotinha, uma garotinha linda, as fotos depois mostrando a garotinha antes, né, mostrando a radiografia da coluna cervical rompida e daí, posteriormente, a garotinha com paraplegia, justamente por conta dessa situação. Uma garotinha linda, tinha na faixa de 5, 6 anos. E é uma situação que realmente impactou muito por conta do uso do dispositivo de forma inadequada, tá bom? Então é importante realmente você verificar. Então nós temos aqui bebê conforto para crianças pequenas, não é? A cadeirinha quando a criança já tem um pouquinho mais de idade, normalmente acima de 1 ano e um peso adequado. E na sequência ali o assento de elevação, perdão, para que o cinto de segurança nunca fique próximo ali ao pescoço, porque em caso de impacto ele pode causar lesões e pode agravar a situação. Combinado? Vamos lá, vamos falar agora sobre o desembarque seguro. Estamos falando sobre a questão da criança no trânsito. Aliás, é o seguinte, vamos falar sobre o desembarque seguro, que no artigo 214, mas antes disso eu quero chamar uma atenção de vocês, telespectadores. Meu Deus, hoje tá difícil, hein? Eu quero falar para vocês o seguinte, quando você for atravessar com uma criança aí numa rua, tá? É importante que você não pegue na mão da criança, que você pegue no pulso. Tá? Você vai atravessar com a criança, você pega no pulso e você segura. Por quê? Na mão, deixa eu colocar aqui, na mão a criança tende a se desvencilhar e no pulso, por mais que ela tente se desvencilhar, você firma e você segura, entendeu? Então é muito importante, porque a tendência da criança é tentar sair correndo. Então é importante que você vai atravessar a rua com uma criança, pega no pulso,
tá bom? E olha só, eu quero falar sobre a questão do desembarque agora. É uma situação muito comum, mas também extremamente perigosa, minha gente. O momento do embarque e do desembarque de crianças. Criança tem mania de sair correndo e sai correndo mesmo. Quando você vê, já atravessou a rua. E a criança, ela sai na frente do carro, sai atrás do carro e ela pode ser surpreendida. O artigo 214 do Código de Trânsito, ele fala o seguinte: deixar de dar preferência de passagem a um pedestre e a um veículo não motorizado. Nós temos aqui, primeiro, que se encontre na faixa de pedestre, na faixa a ele destinada, tá? Pode caracterizar uma infração. Segundo, que não tenha concluído aí a travessia, mesmo que o sinal altere para o verde para o veículo, tá? Então é importante. E outra coisa, você que é pedestre, não precisa sair correndo. Ah, você está atravessando a faixa, não é? Na metade da faixa ficou verde para o carro, entendeu? Você tem que sair correndo? Negativo. Tá? O código determina o seguinte: o motorista vai ficar paradinho até que você conclua tranquilamente aí a sua travessia. Lembrando, o trânsito no meio dos corredores, ele não é proibido. Porque quando o código foi promulgado, o artigo 56, eles acabaram retirando essa questão da proibição. Mesmo porque inviabilizaria ali a agilidade da questão da moto, tá bom? Ele não é proibido efetivamente, mas você deve transitar no corredor desde que os veículos estejam em baixa velocidade ou parados, tá bom? Isso pela sua própria segurança. Corredor, gente, não é terceira via, tá bom? Aliás, é muito importante falar isso para os motociclistas. Corredor não é terceira via, tá? É importante essa questão da travessia justamente porque nós temos uma hierarquia e muitos pedestres acabam ali achando que tem que concluir rapidamente a travessia e com isso acabam caindo, acabam sofrendo quedas. Isso daí realmente é muito, muito complicado. E você que é motorista, saiba também que você tem que aguardar. Antes disso, quero falar também sobre os portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Se o motorista não permitir essa conclusão dessa travessia ou não respeitar essa travessia, pode aí ser enquadrado numa infração gravíssima. Além disso, penalidade de multa, pontuação na carteira, ou seja, nós temos aí toda uma repreensão por parte do Poder Legislativo. E a criança tem prioridade absoluta na travessia. Mas é o seguinte, minha gente, nós precisamos ter consciência do cuidado. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma criança está atravessando, ela está entrando aí ou saindo de um veículo, eu devo redobrar a minha atenção. Por quê? Porque a lei exige isso. E porque é um risco, esse risco é muito maior, porque a criança ela pode ter aquele rompante e de repente ela pode não se atentar, beleza? Para a segurança, ela não tem a consciência aí do risco que corre. Gente, eu vou um breve intervalo, é rapidinho, vamos chamar os nossos apoiadores culturais e na sequência eu vou voltar para falar sobre a criança em motocicleta. Gente, tenho visto cada barbaridade por aí, não é? Eu tenho visto criança em motocicleta. É um minutinho e eu volto já já. Pode rodar. DPtrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPtrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios,
serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make aqui sua vida acontece. De volta com o programa E Agora, Doutora? Dúvida de trânsito que você não tinha para quem perguntar. O programa de hoje é sobre o cuidado com a criança no trânsito. Isso envolve o transporte adequado nos dispositivos, mostramos aqui no primeiro bloco, mas também outras situações, embarque, desembarque, travessia de pedestres. É muito importante que você, condutor, tenha essa consciência, porque criança não tem conhecimento das normas de trânsito. Então é muito importante. Atenção, você pai, você mãe, parou o carro, às vezes a gente para o carro, desliga o carro, vai pegar celular, vai pegar a chave e esquece da criança. E a criança abre a porta e desce. Se ela abrir a porta, de repente, num rompante, ela pode atingir um ciclista, um motociclista, ou de repente ela pode descer e acabar sendo ali atingida por um outro veículo. Então, oriente e mantenha. A grande maioria dos veículos hoje tem aquele dispositivo de trava de criança, que a porta não abre na parte de dentro. E é muito importante, quem tem criança, é obrigatório isso, minha gente. Porque quando você menos esperar, você parou o carro, a criança desce. Isso é muito complicado. Então, mantenha aí a trava de segurança para evitar aí possíveis acidentes. Mas eu falei que eu ia chamar a atenção do transporte de crianças em motocicleta. Onde é que isso aí está previsto? Está previsto no artigo 244 do Código de Trânsito. Gente, acontece o seguinte, o transporte de crianças em motocicleta é um drama, tá? Ele exige aí uma atenção redobrada. E esse é um dos pontos mais negligenciados no dia a dia, principalmente em grandes centros ou então em cidades pequenas, onde as pessoas utilizam aí o transporte motocicleta. Cianorte, região noroeste, é uma situação bem peculiar. Eu percebo muitas mães levando as crianças para a escola e essa criança, de repente, ela não tem ali a condição de se cuidar, ou dorme, ou não tem ali a condição de cuidar da sua própria segurança, o pezinho não alcança no pedal, e é uma situação bem complicada. Então, o artigo 244 do Código de Trânsito, ele fala o seguinte: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, não é? O inciso 5, ele fala o seguinte: transportando criança menor de 10 anos. Então, nós temos aqui mais uma vez a questão da idade. Ah, doutora, eu tenho uma moto, posso levar uma criança de 5 anos? Claro que não, porque o artigo, ele fala que transportar criança menor de 10 anos, ou então, se pode até ser maior que 10 anos, tá? Só que o seguinte, se ela não tiver as condições ou as circunstâncias de condições de cuidar da própria segurança, também não pode, tá? Digamos que você tem uma criança ali com 13 anos, mas que essa criança, de repente, tem ali o espectro autista. Ele não pode ser transportado em motocicleta. Ou, de repente, uma criança que é extremamente franzina, ela não pode ser transportada em motocicleta, apesar de ser maior de 10 anos. Porque se ela não tiver condições de cuidar da sua própria segurança, não pode. O código estabelece isso. Infração gravíssima, tem a penalidade de multa, inclusive com a possibilidade da suspensão do direito de dirigir. Esse é o mínimo, não é? Tem a medida administrativa, que inclusive ali sobre a questão da documentação, mas enfim, isso é o mínimo. O que nós queremos ali é proteger a segurança da criança. Transportar criança menor de 10 anos em moto é uma infração gravíssima. Como disse, pode levar à suspensão aí da sua CNH. Gente, então é o seguinte, regra geral, já para a gente se encaminhar para o final. Eu quero, no programa de hoje, eu já quero encerrar aqui para vocês falando sobre essa questão do transporte de criança. Me ajuda aí, Cleusa. Eu quero encerrar aí com uma reflexão muito importante, tá? Para hoje. Quando a lei trata de crianças no trânsito, né, ela não está exagerando. Nunca, nenhuma norma envolvendo segurança de crianças é exagero. Ela está protegendo quem é mais vulnerável.
E como condutora, como advogada especialista em trânsito, como responsável, eu tenho o dever legal e o dever moral de garantir essa proteção, repassando aí essas informações para você que é pai, que é mãe, que de repente tem tio, tia, avô, avó, que de repente cuida do transporte dessas crianças aí para a escola, para o médico, para a casa dos pais, para a casa dos avós. No trânsito, minha gente, cuidar aí de uma criança, ele não é apenas uma escolha, ela é uma obrigação, tá? Por quê? Porque nós temos muitos, mas muitos registros de crianças que acabam aí sofrendo ferimentos graves, ficam sequeladas, ficam com sequelas irreversíveis para o resto da vida por conta dessa negligência. Lembrando, criança não tem ideia da legislação de trânsito. Qual que é o grande drama da nossa sociedade hoje? O tal do patinete e dos ciclomotores, tá? O tal do patinete, primeiro era o patinete, tá? O patinete é aquele que era impulsionado a propulsão humana. As crianças andavam com aqueles patinetes que pareciam uns raios, não é? A gente achou que aquilo lá já era o ó. Agora, minha gente, nós temos a questão do patinete elétrico, que é muito pior, tá? Porque o patinete elétrico, além de ser extremamente silencioso, ele é extremamente ágil. Isso faz com que as pessoas utilizem esse dispositivo pensando que é uma espécie de brinquedo. Só que ele caiu no gosto do brasileiro e muitas pessoas estão usando isso como uma espécie de um novo modal. Ele é um novo modal, ele é uma nova modalidade de transporte. Muitas pessoas estão utilizando o patinete, os ciclomotores, os cicloelétricos como meio de transporte. Ele é um meio alternativo, ele é mais barato, não é? Ele é mais barato, ele é silencioso, ele é ecologicamente correto e com isso as pessoas acabam indo trabalhar, indo estudar, vai para a faculdade, vai para o colégio e esquecem das regras de trânsito. Isso virou uma verdadeira epidemia. Por quê? O motorista ele acaba sendo surpreendido por um veículo como esse. Às vezes, as pessoas andam com patinete por cima da calçada. Gente, calçada é lugar de pedestre, tá? Então, guarda isso na tua cabeça. Calçada é lugar de pedestre. Não pode andar de bicicleta, não pode andar de patinete, não pode andar de carrinho, não pode andar com outros modais. Aliás, é importantíssimo essa distinção porque muitos pedestres são atropelados na calçada por patinetes elétricos. O que acontece? Você pode andar com patinete desde que você tenha ali, você obedeça às normas. Em Cianorte, houve aí a edição de uma lei, tá? Entrou em vigor uma lei, porque é competência remanescente dos municípios para a regularização dos patinetes, tá? E eles determinaram o seguinte, tem que ter no mínimo 16 anos e precisa utilizar o dispositivo de segurança. Dispositivo de segurança, capacete, protetor, no joelho, no cotovelo, isso daí, o espelhinho, a buzina, tudo isso, gente, não é acessório. Isso é dispositivo de segurança que deve ser utilizado, porque se não for utilizado, o equipamento aí pode ser recolhido. E tem que obedecer aí as regras mínimas de trânsito. Dentre elas, andar no mesmo fluxo, respeitar aí a faixa de pedestre. Isso é muito importante para evitar inúmeros acidentes que estão sendo registrados diariamente por conta de patinete. Outra coisa, esses veículos aí, eles pegam em torno de 30, alguns até 40 km por hora, fazendo com que uma queda pode ser inclusive fatal. Caiu ali, você de repente tem uma luxação, ou de repente quebra o cotovelo, quebra o punho, quebra o tornozelo, isso daí acaba inviabilizando ou imobilizando a pessoa por vários meses. Isso, se não tratar direito, acaba ficando com sequelas. Então, essa questão do patinete elétrico, da bicicleta elétrica, precisa realmente de um olhar diferenciado, principalmente do município. Tá? E você que é pai, você que é mãe, oriente seus filhos, porque patinete elétrico, bicicleta elétrica não é brinquedo, tá? Ainda mais se ele ficar ali convivendo no meio do trânsito convencional. O veículo pode, de repente, não perceber a presença e com isso acaba aí acontecendo um acidente. Beleza, gente? Chegamos ao final do programa de hoje. Eu sou a doutora Sônia Inglatti, sou advogada especialista em trânsito e esse foi mais um programa de orientação jurídica para você que tinha dúvidas e não sabia para quem perguntar. Muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau!